Vamos começar aqui mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Mario Franklin Corretora. Vou trazer aqui para vocês tudo o que aconteceu de mais importante nessa semana. Vamos sim ter que falar um pouquinho aí da questão das eleições, né? Já que dessa semana começou aí as entrevistas junto ao Jornal Nacional, que é o maior telejornal do Brasil, né? Então temos que falar alguma coisa a respeito disso, mas daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai começar com as notícias internacionais. Tem pontos importantes, vamos falar uma semana um pouco mais calma, depois a gente passou todos os principais balas das empresas, né? Então sem muita informação, mas bastante coisa aí para a gente comentar e tratar e pensar para os nossos investimentos aqui para frente. Né? Então, sem muita enrolação, direto aos pontos que tem, né? Passando aí pelas notícias internacionais. Nos Estados Unidos, o Jerome Powell reforçou que que o Fed lá vai aumentar a taxa de juros o quanto for necessário, né, para atingir a meta de 2% da inflação. Isso aí, mesmo que cause mais desemprego, que cause um crescimento mais baixo, o objetivo deles é atingir de qualquer forma aí a inflação baixa, né, a meta da inflação. E esse ponto, né, foi dito hoje isso, né, na reunião dos encontros dos bancos centrais, né, dos presidentes de bancos centrais do mundo, e isso acabou levando as bolsas a caírem. Por quê? Aumentando a taxa de juros dos Estados Unidos, o dinheiro sai da renda variável, vai para a renda fixa, porque o negócio fica mais atrativo lá com um risco mais baixo. Claro que é uma diferença muito grande ainda, porque a taxa de juros ainda dos Estados Unidos ainda é baixa, e se você pensar que a taxa de juros aqui do Brasil é muito mais alta, né? Então até para trazer dinheiro para o Brasil continua sendo bastante vantajoso, mas quanto mais aumentar lá, menos atrativo se tornam os investimentos aqui no Brasil e menos atrativo se torna o investimento em renda variável também, né? Então o risco-retorno aí fica sendo calculado dessa forma. Então são pontos que a gente vai levar em consideração, pontos que são importantes, mas é essa situação que a gente tem hoje. Dando um ponto importante também, a gente tem aí, passando para a China, né? A gente tem uma onda de calor muito forte, né, que está acontecendo lá, e isso está colocando em risco as produções dos alimentos produzidos lá, né? E 95% do arroz, por exemplo, consumido pela China é produzido na própria China. E digamos que a gente tem um problema muito grande com isso, com o calor continua, com uma onda grande, e as colheitas sofram, e a gente tem um problema aí de abastecimento do mercado chinês. O que vai acontecer, né? O mercado chinês vai ter que importar esse arroz que antes era interno, né? 95% dele era interno. Com a situação lá dos grãos já está complicada devido à Ucrânia, que também é um grande produtor de grãos, né? Eu falei do arroz, tem outros diversos tipos de grãos, tá, pessoal? Mas como a situação da Ucrânia já está complicada lá, né? Já está difícil, já deu uma desabastecida no mundo, isso leva à inflação. Se a China tiver um problema também, mais inflação mundial, né? Então, um ponto que acende um alerta grande e que a gente tem que acompanhar de perto, porque isso vai impactar não só no mundo inteiro, mas também como aqui no Brasil, apesar do Brasil ser um grande produtor, né, dos seus próprios alimentos, mas a gente precisa olhar o mercado internacional porque vai ser vendido no preço de mercado internacional. Outro ponto importante, né, até ressaltando, essa é uma das notícias eu acho que a gente mais tem que ficar de olho para a próxima semana, ficar de olho muito nesse assunto. Qualquer coisa a respeito disso pode impactar aí no curto prazo o mercado. Outro ponto importante que teve lá na guerra da Ucrânia, né, passando ainda no mercado internacional, teve um bombardeio na maior usina nuclear da Ucrânia, que é a maior usina nuclear europeia também, e um bombardeio próximo que chegou até a desativar a usina por alguns momentos, desconectar ela da rede, né, por alguns momentos. Isso aí levando um certo pânico, né? A gente tem o problema também de custo inflacionário por falta de energia, mas o maior problema fica também de uma possibilidade de um vazamento radioativo, né? E isso seria um risco muito grande para a Europa como um todo, né? Então, ainda que a Rússia não queira atingir nenhuma usina nuclear, né, bombardeios próximos podem acontecer e erros podem acontecer também, né? Então, ainda que ela não queira, o fato é que se acontecer vai ser um problema muito grande, também é outro ponto para a gente ficar de olho
e ver se vai ter alguma coisa, já que tivemos algo bem próximo. Vamos torcer para que não tenha problemas maiores. Passando agora então para as notícias nacionais, a gente teve em primeira pesquisa Fox, né, trazendo o IPCA a 6,82%, né, uma oitava semana de queda. E em contrapartida a gente tem o IPCA 15, né, que foi divulgado essa semana, com uma queda de 0,73 no mês de agosto, né, que é a menor taxa desde o início da série histórica de 1991. Então, um ponto importante, o IPCA caindo na pesquisa Fox para a projeção anual do final do ano, mas também caindo na realidade aí do IPCA 15. Vamos ver como é que vai fechar o próprio IPCA, né, de agosto, mas está caindo. A princípio está tudo caindo, uma queda de 0,73 é bem positivo, né, para um cenário inflacionário que a gente está aqui no Brasil. A gente tem também o IGPM, que caiu na pesquisa Fox para 10,78, também a oitava semana seguida de queda, e o PIB subindo para 2,02 na oitava semana seguida de alta. Lembrando, né, que a fala do Paulo Guedes é sempre que o PIB brasileiro ia crescer de 2 a 2,5%, né? Então o PIB agora da pesquisa Fox já está dentro dessa faixa aí que o ministro da Economia vem citando há bastante tempo, né? Vamos ver como é que vai fechar isso aí até o final do ano. E a gente ainda tem o câmbio e a Selic estáveis, né, sem mudanças nessa semana, o câmbio a 5,20 e a Selic a 13,75, tá? Passando para a questão de indicadores, a gente ainda tem alguns indicadores inflacionários que foram importantes, aí, como o INCC, né? O INCC, que é o índice da construção civil, né? Ele arrefeceu para 0,33 em agosto, né? Tinha tido alta de 1,16 em julho, né? Então um ponto aí interessante. Né? Nos 12 meses ele sai de 11,66 para 11,40, ainda bastante alto o INCC, mas reduzindo um pouquinho aí. E a gente tem também o IPCS, né, que na terceira quadricemana de agosto ele foi para 0,95, né, então reduziu um pouquinho também aí o IPCS. E a gente tem também a confiança da construção civil, né, já que a gente falou do INCC, a confiança da construção civil, ela avançou 1,4 pontos agora em agosto, ponto importante também. E a gente tem a confiança do consumidor, que subiu 4,1 pontos em agosto, né? Então a gente está tendo um cenário aí com alguns indicadores levando um cenário bem positivo, né? Então, quando a gente olha o termo inflacionário caindo, quando a gente olha no termo de confiança, né, da expectativa do mercado, a situação melhor também. Pesquisa Fox apontando índices inflacionários para baixo, PIB para cima, e a confiança subindo aí da construção e do consumidor também. E, como a gente tinha adiantado, né, falar um pouquinho aqui da questão das eleições, né? Obviamente, a gente não vai entrar muito, vai ser só uma pincelada geral, né? Não tinha como não falar um pouquinho, porque como o Jornal Nacional é o maior telejornal do Brasil nos dias atuais, né, é impossível não levar em consideração isso. A gente está falando de uma eleição do presidente, né, e ainda tem aí um grande impacto no mercado, apesar de que grande parte das decisões que impactam efetivamente na prática o mercado passam pelo Congresso, né, mas a gente sabe aí que tem uma conotação e um impacto aí de expectativas sobre possíveis acontecimentos que podem surgir, né. Então, teve as entrevistas, já vai ter mais uma hoje da Simone Tebet, né, que na minha opinião ainda não vi a entrevista dela, obviamente porque ainda não aconteceu, mas é a que vai ter mais a ganhar com as eleições, com essa entrevista, porque é a que tem um nome menos conhecido entre os outros três, né, entre Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e o Luiz Inácio Lula da Silva, né, entre todos eles, a que tem menor nome conhecido é a Simone Tebet, que é a quarta colocada das pesquisas, né, então é a que tem mais a ganhar. Ademais, dos três outros, basicamente o que a gente viu foi uma situação que não agregou nada em termos econômicos, pois quase nada foi tratado, né, com exceção aí de uma proposta do Ciro Gomes de tratar grandes fortunas, que obviamente a gente já viu muitos lugares fazendo isso e não deu certo, né, porque as grandes fortunas acabam se movimentando para lugares com impostos menores, né, então, e acaba aí retirando até dinheiro do Brasil, que leva a outras consequências, como o aumento da cotação do dólar, como também pode acontecer algum tipo de outros impactos aí, como até tirar empresas daqui de dentro, que podem tirar aí empregos e outras coisas do tipo, né? Então, enfim, vamos ver como que vai se comportar essa situação como um todo, né? Mas basicamente falando, das três entrevistas, nenhuma das três
agregou de forma consistente aí para o cenário da economia, para o cenário do mercado financeiro, e basicamente foi cada um, a gente vê aí quem é eleitor de cada um deles falando que foi bem, quem não é eleitor falando que foi mal, e como sempre tem sido aí todos esses debates, essas conversas, essas situações aí na TV nos últimos tempos. Bom, dando sequência indo para pontos mais importantes, para fatos mais relevantes aí, né? A gente passa para o mercado brasileiro, a gente tem o Ibovespa, né? Falando dos índices, a gente tem o Ibovespa fechando hoje em queda de 1,09, né? 112,299, puxado aí, como a gente já falou, pela fala do Jerome Powell, que derrubou as bolsas do mundo afora. Na semana ainda assim fechamos com uma alta de 0,72, em agosto uma alta de 8,85, a gente está ainda em agosto, ainda não fechou o mês, mas em 2022 com uma alta de 7,13%. Quando a gente passa para as small caps, fechou hoje em 2,251, uma queda de 1,23, na semana aí uma alta de 2%, em agosto uma alta de 12,68 e em 2022 ainda com uma queda de 4,83. Falando do IFIX, o IFIX fechou hoje em 2.941 pontos, uma alta de 0,25. Na semana, uma alta de 0,60. Em agosto, uma alta de 4,50. Em 2022, uma alta de 4,85. Já as BDRX fecharam hoje em 11.590 pontos, uma queda de 3,55. Na semana, uma queda de 5,09. Em agosto, uma queda de 3,30. E em 2022, uma queda de 24,65, né? Mostrando aí como que o impacto, né, do Jerome Powell foi forte, né, principalmente aí nas ações internacionais, né? Então teve uma queda bem forte aí, principalmente lá fora. Aqui a gente sofreu, mas não tanto quanto as BDRs, né? O dólar Petax fechou hoje em 5,0903, uma queda de 0,53. Na semana uma queda de 2,04. Agosto uma queda de 1,89. 2022 estamos falando aí de uma queda de 8,78. Já o euro Petax fechou hoje em 5,0903, né, bem próximo aí igual, na verdade, né, igual ao dólar, né, mesma coisa que o dólar, só que uma queda de 0,10, né, na semana 2,41 de queda, em agosto 3,84 e em 2022 19,51, né, então o euro e o dólar aí idênticos no fechamento do Petax, não é o fechamento comercial, não é o dólar turismo, tá, é o Petax, né, mais um ponto aí para a gente acompanhar, né, e ver se vai se manter um colado no outro assim, ou se o euro vai acabar caindo em relação ao dólar. Tudo isso aí, lembrando que a gente falou de algumas situações lá da Europa que impactam consideravelmente a situação por lá, que ajudam a explicar parte dessa falta de diferença que tínhamos aí do euro e do dólar. Sem muita enrolação, então agora vamos direto para os fatos relevantes de mercado, né? Fala aí de IRB Brasil. IRB Brasil ela anunciou uma oferta restrita de ações sem preço fixado e sem estabilização de preço após a oferta, né? Então isso aí levando as ações a ter até uma queda, né? A expectativa é que o preço da oferta seja até abaixo de R$1, né? A ação estava próximo de R$2 no dia de hoje. Então existe aí alguns pontos e um ponto para a gente observar: quem é acionista da IRB tem essa oferta para decidir se entra ou não até o dia 31 de agosto, né? E aí vamos ter que acompanhar e ver como que as ações vão se comportar. O fato é que, como ela não vai ter estabilização de preço após a oferta, o preço pode variar de qualquer forma, tanto para baixo, exageradamente para baixo, quanto para cima, né? Em qualquer valor para cima também. Então são pontos que deixam um pouco de dúvida, mas a IRB precisa captar um valor, né, para se enquadrar novamente, né? E a maneira que ela achou de fazer isso é através de uma oferta restrita. Falar um pouquinho de ESG, né? A gente falou um pouquinho na semana passada, né, principalmente por questão aí que a B3 tomou algumas decisões aí em relação a esse assunto. E essa semana eu me deparei que existem dois projetos de lei, um na Câmara e um no Senado, né, que propõem uma criação de um selo ESG. Né, e esse selo, a ideia dele é dar algumas vantagens para as empresas que tiveram o selo, entre essas vantagens um acesso facilitado ao crédito. E aí, né, é um ponto interessante, por quê? Porque é uma forma de privilegiar o ESG, ainda precisa ser muito debatido como que vai ser feito, etc, tudo mais fiscalizado, quem que vai dar essa autoria,
né, e todos os riscos que existem por trás disso aí, de criar esse risco, esse selo, né, mas o principal ponto é dar alguma coisa em troca pelo ESG é um bom incentivo, e no caso facilitamento a crédito é interessante, é um ponto interessante, né, então fica aí como dica aí até, na minha opinião, para a própria B3, né, eu acho que ela tem que focar assim, como que a gente pode ajudar o mercado, né, a focar no ESG, porque o ESG traz retornos. Que ele traz retornos é fato, a gente sabe que traz, todas as ideias, se implantadas, vão trazer algum tipo de retorno para as empresas, né, vão trazer retornos financeiros, vão trazer retornos de tudo quanto é tipo, mas o principal ponto aí é a forma de implantação e a necessidade de se dar uma maneira de que as empresas implantem aquilo por vontade própria e não simplesmente para cumprir obrigações, né? Quando vem alguma coisa que agrega, o retorno daquilo acaba sendo muito maior do que quando é alguma coisa imposta, né? Falar um pouquinho aqui da Apple também, né? A Apple, ela foi multada lá atrás, né, pelo Procon de São Paulo, né, lá em março de 2021, em 10 milhões. Ela informou que não vai pagar, está recorrendo. E agora ela foi multada essa semana também pelo Procon do Rio de Janeiro, já em 12 milhões, né? Isso aí por questões de vender o celular sem o carregador. O fato é que é uma empresa grande, é uma empresa que muita gente aí tem ações através de BDRs e até de investimentos diretos, né? Mas é um ponto aí que mostra para a Apple que o Brasil não dá para fazer do jeito que é feito no resto do mundo. Não que eu estou dizendo que o resto do mundo está certo ou que aqui está certo, eu acho que a empresa vende o que quer e quem compra, quem quer aquilo ali, desde que seja bem claro, né, o que ela está vendendo, né, mas o fato é que no Brasil não está sendo deixado isso, e já são 2 multas aí que provavelmente vai vir mais coisa por trás, né, e a gente vai ter um problema. Para quem não sabe, né, até interessante falar, né, as multas do Procon vão para um fundo que é utilizado aí para ressarcir aí N problemas que podem ocorrer, desde problemas ambientais até realmente aos próprios consumidores aí, de alguma forma, tá? Falar um pouquinho das telefônicas também, até falando em ressarcimento, né? A Claro, a TIM e a Vivo, elas informaram que vão compensar ou ressarcir os clientes clientes pela queda aí do ICMS, né, que já ocorreu, né, com o teto do ICMS, mas ainda não foi refletido nas contas, e isso vai acontecer até novembro. Ou seja, ponto importante, além para as empresas, foi que elas estão fazendo adiantamento de caixa aí, né, porque imagine eu que elas não vão pagar esse ICMS aí para o governo, não vão repassar para o governo, essa parte elas devem ter arrumado rapidinho, né, então isso fica no caixa das empresas por um tempo, ajuda alguma coisa, mas eu acho que nem é tão significativo assim. Mas o ponto importante fica que em novembro a parte de telefonia vai ter aí com certeza uma queda inflacionária que é interessante também, né? Então, para a gente acompanhar isso aí. Por fim, a gente tem o FIAGRO, né, que é os fundos imobiliários voltados ao agronegócio, que tem diversos formatos deles, né? Tem a questão tem fundos, na verdade são os fundos de investimento do agronegócio, né? A gente tem a principal parte que é o fundo imobiliário de agronegócio, né? Da parte dos ativos imobiliários, temos também outros tipos, né? Mas o ponto interessante foi que a Ambima trouxe que aumentou em 26%, né, o número de investidores no último mês, né? O FIAGRO é um setor recente, né, criado pela B3, e esse aumento é significativo porque mostra que está tendo uma certa adesão, apesar de ser um número ainda relativamente baixo, estamos falando aí de 76 mil pessoas aproximadamente, né? Mostra que pessoas, não, investidores, né? 76 mil investidores, mostra que é um setor que está sendo expandido, que está tendo uma campanha por trás, está tendo uma captação e um interesse no setor, né? Então, se continuar numa exponencial dessa, a gente pode ver um setor aí forte e quem sabe a gente até levar mais informações dele aí nos nossos indicadores, né? Bom, pessoal, o que eu tinha de notícias para essa semana, como eu falei, que era mais curta, não tinha muitas notícias, era basicamente isso. Volto a ressaltar a importância de acompanhar a situação da onda de calor na China, volto a ressaltar também
a importância da gente observar aí, as próximas falas do Fed, né, principalmente do Jerome Powell em relação à taxa de juros americana, né, acompanhar os indicadores, porque vão dar esses embasamentos, e aqui no Brasil também vamos acompanhando nossos indicadores, que eles vão dar muito direcionamento para a gente. É isso, uma boa semana para todos. Na segunda-feira a gente faz aqui um resumo do resumo, falando o que mudou e o que tem que destacar um pouquinho mais. Muito obrigado e até a próxima.